Bom dia, turma! Domingo, 7h37 da manhã. E aí, vocês já estão acordadas? Bom dia! Bom dia, meninas! Olá, amada! Bom dia! Que bom que você chegou por aqui! Acorda cedo, amada. Bom dia. Eu vou falar para vocês. Confesso que de manhã, eu me sinto ótima. Ótima. E vocês, como que é? Apesar que eu acho que eu sou uma pessoa fora da casinha, tem muitas pessoas que de manhã demora. E aí, bom dia. Acordamos cedinho para falar sobre a nossa profissão maravilhosa. Um bom dia e quem estiver chegando aqui agora, dispare o aviãozinho que sim, nós sempre vamos falar aqui no nosso canal sobre cuidados com idosos. O nosso objetivo é sempre ensinar vocês a cuidar de idosos cada vez melhor, porque é uma consequência. Sempre que você cuidar bem do seu idoso, do seu paciente, você vai conseguir sempre aumentar o seu faturamento, porque é justamente o que nós precisamos, né? Amamos a profissão e junto com o amor à profissão vem o nosso faturamento, porque é uma consequência, né? Eu gosto de cuidar de idoso, eu ganho bem para isso, eu tenho uma vida bacana e assim eu consigo alimentar a minha profissão. Meu nome é Karina, sou cuidadora de idosos, trabalho com cuidados com idosos há mais de 24 anos, eu cuido de idosos. A profissão, para mim, cresceu tanto que hoje eu consigo administrar a minha própria empresa e ensinar pessoas como vocês que estão sempre por aqui a cuidar de idosos, né? Hoje nós vamos falar sobre cuidados com pacientes com demência. Qual sua rotina? Qual a melhor forma de você cuidar? Como você pode administrar o seu tempo? Nós vamos falar em administrar o tempo e como lidar com pacientes agitados, né? Tem sempre uma preocupação. Eu não vejo como uma queixa, mas uma preocupação. Eu cuido de um paciente com Alzheimer, ele fica agitado, como que eu devo... Agitado a ponto de ficar agressivo, como que eu devo lidar com isso, né? Tem sempre uma preocupação e eu percebo que é uma preocupação no sentido de querer cuidar bem. Minha idosa está muito agitada, minha paciente está muito agitada, está agressiva, como eu posso cuidar disso? Então, eu vou ensinar para vocês, ao longo da nossa live, da nossa jornada, como faturar R$4.000 todos os meses, como faturar R$4.000 todos os meses. Eu mesma, amada, tenho muito amor por essa profissão, porque com essa profissão eu sou capaz de proporcionar uma vida não só digna, mas também bacana para mim e para minha família. Mas como que eu consigo? Como que eu criei a minha jornada? Cuidando bem, sabendo como lidar com isso tudo.
E chegou um momento que eu comecei a estudar os idosos, as famílias, que eu fui capaz de criar o meu método de cuidados, um método que leva um faturamento bacana. Olha, você que de repente não fez uma formação numa faculdade, de repente você já tem o hábito, já tem uma rotina de cuidar de idosos, mas é muito importante que você seja profissional, se profissionalizar, fazer o curso, ter base. O certificado vai te trazer essa base. Você aprender principalmente também a colocar em prática, né? O nosso país, amadas, é um país onde as pessoas, elas estão envelhecendo, elas estão vivendo muito, muito mais, estão chegando, alcançando facilmente 70, 80 anos. Por isso que esse campo de cuidadoras de idosos está crescendo tanto. Por isso, cuidadoras de idosos, essa profissão cresce muito. E aí a gente está aqui para falar sobre isso. Um dos diagnósticos que precisa de muito, mas muito cuidado mesmo, é a questão dos pacientes com demência. Bom dia a todo mundo que está passando por aqui. Bom dia, disparem os aviãozinhos e vamos falar sobre como cuidar do paciente. Como cuidar de pacientes com Alzheimer. Quais são essas fases? No início da demência, nós observamos que na primeira fase do mal de Alzheimer é algo imperceptível. Muitas vezes nem mesmo a família se dá conta que o paciente está entrando num processo de demência. Então, a primeira fase é muito importante, que muitas vezes a própria família está cuidando do idoso. Porque é muito leve esse primeiro momento onde a paciente ou o paciente é imperceptível. Como que começa a acender pequenos sinais de alerta? A paciente esquece um fogo ligado. Algumas vezes ela esquece o nome de alguma pessoa da família, esquece o nome do próprio filho, esquece as chaves. Você convida a sua paciente para tomar banho? Ela fala, mas eu já tomei. Então, ali nós estamos no começo da demência. Nesse começo da demência, qual o seu papel como cuidadora? Qual o seu papel? O seu papel é orientar a família, orientar a família, chamar a família, conversar, orientar uma consulta num neurologista. Como todos nós sabemos que Alzheimer, infelizmente, até o momento não tem cura. Alzheimer, até esse momento, não tem cura. Mas ele pode ter uma evolução lenta, tá bom? Ele pode ter uma evolução lenta e muitas vezes ele pode dar uma estabilizada.
Quem vai ajudar que isso aconteça nessa primeira fase do Alzheimer? Quem vai ajudar que isso aconteça é você, cuidadora, os familiares e o médico, o neurologista. Então, quando a sua paciente, por acaso, estamos falando da primeira fase do mal de Alzheimer, por acaso, quando a sua paciente esquecer o nome da família, esquecer o nome do filho, não faça disso o foco da atenção. Lembra ela o nome do filho. Olha, eu já tomei banho, eu não vou tomar banho. Quando você escutar essa frase, não deixe a paciente estressada, irritada, porque ela vai ficar nervosa, agitada, e aí que ela não vai lembrar mesmo. Então, são fases do Alzheimer que você precisa e deve conduzir com toda a calma do mundo. Nesse momento, é bom que você tenha o hábito, sem ela perceber, alguns jogos de memória, mostrar para essa paciente fotos. Muitas vezes ela vai te contar uma história 10 vezes. Nessas 10 vezes você precisa ter paciência, porque você é uma cuidadora de sucesso. Nessa primeira fase é necessário ter muita, mas muita paciência, porque a sua paciente, olha só, amadas, anotem, nunca mais você vai ter dificuldade de cuidar de um paciente com Alzheimer. Não vai ter. Se você seguir esse método passo a passo, você não vai ter dificuldades. Então, essa primeira fase é importante demais, você manter a calma. Não ficar assombrada. Se você se assombrar porque ela esqueceu o nome de alguém, isso vai causar um impacto nela. E aí que ela não vai lembrar mesmo. E aí, quando ela tiver esquecida, ou ele, mude de assunto. Faça um jogo de tabuleiro. Quando ela estiver na lucidez plena, trate ela como ela deve ser tratada, com uma lucidez plena. É uma fase, gente, olha, eu tô ensinando para vocês não só cuidar de um paciente com Alzheimer, ensinando vocês manter a dignidade do idoso. Manter a dignidade. É uma fase muito complicada, muitas vezes mais complicada do que quando o paciente está acamado. Por quê? Você deve evitar comentários quando o paciente está por perto. Por quê? Ele está oscilando entre o esquecimento e a memória plena. Ele está oscilando. E daí, se de repente, no momento de lucidez, você fala tipo, ela vai esquecer de tudo. É Alzheimer. Sabe uns comentáriozinhos desnecessários? Umas brincadeirinhas bobas que não precisa, tá bom? Então, a primeira fase, estamos lidando com uma paciente, um idoso que oscila entre a lucidez e o esquecimento, entre a lucidez e o esquecimento.
Você tem pacientes? Você cuida de pacientes com Alzheimer? Diga sim para mim ou não. Já cuidou de pacientes nessa fase? Olha só. Gente, São Paulo tá chovendo. Tá chovendo em São Paulo, tá frio em São Paulo. São Paulo tá chovendo. Nós vamos falar um pouquinho para vocês da segunda fase do Alzheimer. Sabe, a gente está falando de que o paciente ele tem uns momentos de lucidez na primeira fase e esses momentos são momentos longos. Muitas vezes não existe nem diagnóstico na primeira fase. Por quê? São pequenos lapsos de memórias, pequenos esquecimentos. Então, muitas vezes não tem nem diagnóstico. Agora, no segundo momento, já temos um diagnóstico. Por que temos um diagnóstico no segundo momento? Porque os lapsos de memória, os esquecimentos, ele já tem uma fase prolongada. Não lembra do nome dos filhos, não lembra do nome do marido. A pessoa vai até a cozinha, esquece o que ia fazer na cozinha, volta. Vai até o banheiro, a pessoa, ela começa a dar looping dentro da própria casa. Como é dar looping na sua própria casa? Ela vai até o banheiro fazer algo, esquece, volta. Volta lá no banheiro, esquece, volta. Vai até a cozinha, vai até a área de serviço. Vai beber um copo d'água, esquece. Essa é a segunda fase. Então, nessa segunda fase, já é algo perceptível para a família inteira. Para os vizinhos, para os cuidadores, para o médico. Na segunda fase, ela nem se lembra teu nome mais. Mas, mais uma vez, eu vou falar para vocês algo que é muito importante. De repente, ela lembra o teu nome. De repente, ela tem flashes de memória. De repente, ela lembra que era casada, que tem 3, 4 filhos, tem um filho. E nesse momento, o seu papel como profissional, cuidadora, é fundamental. Por quê? Quando ela se lembrar e ela falar, e a minha filha? E a Vera? Cadê a Vera? Você deve estar ali, inteira, íntegra, respondendo. Olha, a dona Vera tá assim, tá assada. Evite, olha, se você é minha aluna, você não vai, nesses momentos, falar nenhuma piadinha do tipo, agora você lembrou? Não. Quando a sua paciente com Alzheimer, ela tem momentos de lucidez, ela não sabe que ela tem Alzheimer. Ela só se lembra. Ela só se lembra. Ela se vê ali na situação conversando com você. Ela se lembra. Então, nesse momento, por isso que teve uma pergunta que tanta gente curtiu, que tantas pessoas curtiram. Amadas, olha só, hein? Meu nome é Karina, para você que é novinha, que tá chegando agora. Eu tenho um curso de cuidadores de idosos. Eu quero que você dispare os aviãozinhos, porque hoje nós estamos ensinando
como você cuidar de idosos com Alzheimer. Nós já falamos da primeira fase, estamos falando da segunda fase. Uma pergunta que bombou aqui no Instagram. Será que eu devo falar para minha mãe que ela tem Alzheimer? Os médicos orientam, eu também te oriento, que não há necessidade de, quando ela estiver no momento de lucidez, você falar para ela que ela tem esse diagnóstico. Por que não tem necessidade? Porque você vai causar uma dor na paciente, uma dor sem necessidade. Por quê? Você vai falar para ela, ela vai sofrer e ela vai esquecer. Então, quando ela estiver ali íntegra, inteira, com a memória boa falando com você, sempre nesses momentos, fale de momentos bons, de coisas boas. Abrace, beije, fale que ama, que sente falta dela. No momento de lucidez, que ela perguntar de um dos parentes, não dê notícias ruins. Ah, seu marido morreu. Não fale isso. Quando ela fizer esse tipo de pergunta, fale: ai, nesse momento ele não tá aqui. Eu tenho uma integridade e eu detesto mentiras. E para mim não tem essa coisa de mentira necessária. Eu acho horrível a mentira em qualquer âmbito. Então, o que você deve dizer? Olha só, no momento ele não está aqui. E não é verdade? Porque no momento ele não está ali. Então, você não precisa mentir. Nos momentos de lucidez, tenha a pessoa com você na total integridade. Fale coisas boas. Relembre coisas boas. Assegure para esse seu cliente, esse seu paciente, que ele está seguro, que ela está segura. É assim que você cuida de um idoso com Alzheimer. E você cuidando bem dele nesses momentos de lucidez, você vai evitar momentos de agressividade, momentos de estresse, porque você cuida dele como um todo. Pensa cá comigo, amada. Nessa segunda fase, sua idosa tem um momento de lucidez e pergunta pelo marido, pelo filho, vamos falar, pelo filho. Aí você fala assim: ah, seu filho não tá aqui, ele me paga para cuidar de você. Pensa o mal que você vai estar causando aos sentimentos desse idoso e pensa o nível de estresse, de irritação que esse idoso vai ter. Aí depois você vem me procurar e falar: ai, a idosa tá estressada. E aí? Mas e como foi o antes? O antes desse estresse? Então, o seu cuidado com o Alzheimer na segunda fase, ele tem que ser muito íntegro. O que mais acontece na segunda fase? O idoso, com certeza, vai se negar a tomar banho, porque ele pensa que ele já tomou. Ah, eu já tomei banho, não vou tomar banho de novo, não. E aí, o seu papel como uma cuidadora
Não é ir lá e brigar com o idoso. Ah, você não tomou banho? Ih, você não gosta de tomar banho? Não, o seu papel como cuidadora de sucesso é não entrar em atrito com o idoso. Olha, pensa, você está na segunda fase, ele esqueceu de tomar banho. Não é que ele não gosta de tomar banho, ele esqueceu que ele ainda não tomou banho. Ele tem uma memória que sim, que ele já tomou banho. Então, como que eu vou dar banho nesse idoso? Conduza ele ao banho. Lembre-se, na segunda fase, são pequenos flashes de lucidez. Pare de falar de banho. Leve ele até o banheiro sem usar a palavra banho. Lembra que você aprendeu ontem que você deve deixar tudo organizado para iniciar o banho? Fale de assuntos interessantes para pessoa idosa, não para você. O que é interessante para uma pessoa idosa? O médico que ela vai, o remédio que ela vai tomar, cuidar dos netos. Fale de qualquer coisa, menos que ela precisa tomar banho. Porque na segunda fase, palavra banho para ela é uma coisa desconhecida. Conduza ela para o banheiro, mostrando, olha só, daqui a pouco nós vamos fazer uma caminhada. Olha, eu vou te dar um café. Você gosta de café, né? Olha só, seu filho ligou, vai passar aqui para te buscar. Qual roupa você quer pôr? Você percebe que em nenhum momento você usou a palavra banho? Mantenha o ambiente aquecido. Lembre-se, idosos sentem muito frio. Eu sou quase uma idosa, porque eu morro de frio. Ai, esse tempo não me ajuda em nada. Então, lembre-se disso. Estamos falando da segunda fase do Alzheimer. Ela vai te pedir para tomar café 20 vezes. E aí, você vai dar café 20 vezes? Não. Você vai mudar de assunto 20 vezes. Você vai ter um chazinho morninho sempre. Você vai ter água para hidratar ela sempre. A segunda fase, você tem que estar ali inteira para sua paciente. E aí, também tem a hora da medicação, tia Cá. A hora da medicação. Com certeza, ela vai se negar a tomar a medicação, porque ela vai falar para você que ela já tomou. Lembre-se, ela esquece as coisas que acabaram de acontecer. Ela tem uma memória de quando ela era adolescente, quando ela era solteira, quando ela ia para o colégio. A memória dela vai até o ponto que os filhos dela eram pequenos. Você vai observar que na questão de cuidados com idosos, na segunda fase do Alzheimer, ela vai chamar os netos de filhos. Porque a memória dela é de quando os filhos eram pequenos. E aí ela vê os netinhos, ela acha que eram os filhos dela. E aí? Como que você vai lidar com tudo isso, amada? Como que você vai lidar com tudo isso? Você vai olhar para aquela situação com o olhar que ela está olhando. É dessa forma que você vai olhar. Na segunda fase, você está ali, você é os olhos dela, você é a memória dela. Evite ficar corrigindo,
Porque, olha só, uma queixa que é constante aqui no nosso canal. Ai, a minha idosa é agressiva. Ai, a minha idosa é muito nervosa. O idoso que eu cuido tenta me agredir. A partir do momento que você fica sempre corrigindo o idoso, ele vai ter essa coisa de ficar agressivo. Ele vai pegar uma certa empatia por você. Porque você tem que concordar não. Você raciocina cá comigo o seguinte, que o idoso com Alzheimer, ele tem uma deficiência de memória, não de sentimentos. Então, a deficiência dele é na memória. Mas pensa, se uma pessoa, Dona Ellen, uma pessoa, fica toda hora te corrigindo. Ah, não é assim. Ah, eu já te falei que você não tomou remédio. Ai, não sei o quê. Se você ficar o tempo todo sendo corrigida, você vai gostar dessa cuidadora? Eu não quero nem que ela venha cuidar de mim. Você entende? Se você é muito... Você é que tem saúde mental nessa história. Então, você que tem que conduzir as coisas de um modo agradável, principalmente nessa segunda fase. Nessa segunda fase, o idoso não quer escovar os dentes, não quer. Ele acha que já escovou, ele acha que é bobagem. É algo que acontece nessa segunda fase. Lembre-se, segunda fase do mal de Alzheimer. Como cuidar? Como cuidar? Eu vou ter o prazer de deixar essa live salva para você não cometer mais nenhum desses erros, tá bom? Nessa segunda fase, o idoso, ele vai acordar de manhã querendo ir trabalhar. Então, tenha paciência. Toda manhã vai ser a mesma coisa. Ele vai querer acordar querendo ir trabalhar. Ele também vai falar para você que já tomou banho. A segunda fase, gente, eu sinto que é a fase onde todas vocês meninas, têm a maior dificuldade, porque o idoso oscila muito, esquece muito, toda hora te pede a bolsa, toda hora você vai ter que falar, a bolsa tá aqui, a bolsa tá ali, não quer ir ao médico, toda hora fala que já tomou banho, toda hora pede comida, porque falar você não me deu comida. É importante que você não se sinta ofendida, tá bom? Que você faça relatórios, anotações de cuidados constantemente para que a família possa acompanhar em que estágio está esse esquecimento, para que possa levar ao médico com clareza e o médico poder medicar conforme a necessidade, porque você, como uma cuidadora de muito sucesso, fez aquelas anotações lindas, maravilhosas. E aí, gente, nós chegamos na terceira fase, porque o mal de Alzheimer, ele passa por algumas fases, infelizmente, e nós temos que estar preparadas para cuidar dos nossos pacientes. O que acontece na terceira fase do mal de Alzheimer? O idoso, ele já está com muita dificuldade, até mesmo de andar, de se vestir, de se alimentar. Muitas vezes ele está se alimentando e deixando a mesa toda desorganizada.
Ele não consegue mais construir uma frase inteira. Ele não consegue expressar para você: eu estou com fome. Ele começa: eu estou, e vai trocando as ideias. Ele não entende mais se é dia, se é noite. Muitas vezes nessa fase, terceira fase do mal de Alzheimer, ele esquece como executar a marcha da caminhada. Cuidadoras de idosos. Olha ali, mais uma fase que você precisa administrar a sua paciência. Porque você vai... Olha, imagine a cena comigo. Imagine a cena comigo, amada. Você tá com o almoço na mesa e você chama o idoso para ir até a mesa almoçar. Naquele momento que você tira ele do sofá, ele não sabe o que executar. Ele não sabe quem é você. Ele não sabe o que você quer dele. E aí acontece, olha só, estamos falando da terceira fase. Ele se recusa a levantar. Aí quando ele levanta, ele fica ali em pé, tentando somatizar o que você quer dele. O que ela quer de mim? Então, você precisa estar cheia de paciência. Você precisa ser a empatia em pessoa. Você precisa ser a empatia em pessoa para conduzir ele até a mesa para a pessoa almoçar. Na terceira fase, é assim que acontece, sim, senhora. Muitas vezes a pessoa ela não sabe trocar marcha, não sabe caminhar, esqueceu. Você vai precisar ter ali por perto uma cadeira de roda para sentar o seu paciente e conduzi-lo até a mesa. Você vai perceber que tem umas pequenas oscilações. Tem dia que ele vai lá, come tudo sozinho. Tem dia que ele fica olhando pro prato. Ele não sabe o que fazer. Ele olha pro prato, olha para você, ele não te reconhece. Ele não sabe o que fazer com a colher. Olha pro suco, olha para você. E aí, eu sei que você é uma cuidadora das bacanas, cuidadora boa. Você vai auxiliar o seu idoso com toda a paciência do mundo. E a partir do momento que você cuida de um paciente nessa forma, nessa qualidade, você jamais vai ser uma cuidadora que faz serviços domésticos. Por quê? Você não vai ter tempo de fazer serviços domésticos. Porque você vai estar ali se dedicando ao seu idoso que está com Alzheimer na terceira fase. Você vai estar auxiliando ele a se alimentar. E muitas vezes, alimentar um idoso na terceira fase requer 1 hora e pouquinho. Porque essa pessoa, ela mastiga mais lentamente. Você vai pôr a comida na boca dela, ela vai esquecer que tem comida na boca. Vai esquecer que tem comida na boca. E aí você vai precisar: ô, Dona Maria, vamos mastigar? Muitas vezes esse alimento vai ter que ser mais triturado. A terceira fase do Alzheimer é uma fase, sim, agressiva para o idoso.
E nessa terceira fase, eu confirmo para você, existe também momentos de lucidez. Nesse momento de lucidez, o idoso vai olhar para você, vai te perguntar do pai, da mãe, vai te perguntar dos filhos. E aí, mais uma vez, você vai ter que responder de um modo que não fira o idoso. O idoso vai perguntar, vai olhar nos teus olhos, vai te perguntar: quem é você? Porque ele lembra que ele não te conhece? Responda: tô aqui para te ajudar, só para isso. Esse momento de lucidez, ele é curto, mas ele é fundamental para você dar conforto para o seu idoso. Na terceira fase, tem momentos de lucidez? Tem momentos de lucidez. Em todas as fases do mal de Alzheimer, sim, tem momentos de lucidez. E aí, amadas, disparem o aviãozinho, que nós vamos falar agora sobre a síndrome do entardecer, que afeta seriamente os pacientes idosos. Então vamos lá na síndrome do entardecer. O ambiente precisa estar muito iluminado, porque o idoso nessa hora ele começa a achar que alguma coisa vai acontecer, que ele tem que ir para a casa dele. Ele começa a ficar agitado. Meninas, vocês que estão aqui comigo, vocês já passaram por isso? O idoso de vocês já ficou agitado às 5 horas da tarde? Pode compartilhar comigo, pode contar suas dúvidas. Se você tem um idoso com mal de Alzheimer, se você quer entrar ao vivo e contar como que é isso, como que você lida com isso, pode ficar à vontade e pede para entrar. Oi, Miriam, o seu paciente, ele fica agitado às 5 horas da tarde, 5, 4:30. E essa agitação da síndrome do entardecer, ela vai até que horas? Olha só, Miriam. Olha só. Então, nessa hora, demência. Essa hora, Miriam, é importante para a gente evitar que ela venha de uma forma tão agressiva, tão repentina, deixar o ambiente muito claro. Evitar barulho, sabe aquele barulho, a televisão ligada, um monte de gente falando alto. Você já deve controlar que o seu ambiente fique mais calmo, mais tranquilo. Já ir preparando a janta e avisar para as pessoas em volta: olha, esse momento é tão complicado, Dona Vera fica tão agitada, gente. Então, se for fazer visita para ela, pode ser mais cedo? Pode ser mais cedo? Dessa forma, você vai conseguir evitar essa agitação. Por isso que eu falo, no curso, eu ensino as cuidadoras a evitar querer dar banho por volta da síndrome do entardecer. Evite querer dar banho no seu idoso entre 4:30 e 19 horas. Vai ser complicado demais para o idoso. O idoso, ele se sente agredido esse horário. Não é bacana.
E aí as pessoas que insistem em querer dar banho nesse horário não conseguem fazer um banho bacana, porque o idoso tá agressivo, o idoso não quer nada com nada, entendeu? Então evitem. Na terceira fase, é normal o idoso não estar caminhando? Pode acontecer sim. Simplesmente porque ele esqueceu como que faz um movimento, o jogo de perna. Nessa fase, é normal você dar comida para o idoso na boca? É normal. Ele olha para a comida, ele não entende o que tem que fazer com a comida. Então, é normal. Nessa fase, é normal ele se negar a tomar medicação? Também é normal ele se negar a tomar medicação. Ele acha que não precisa. Tá bom? E aí, tudo isso que nós estamos conversando aqui, que eu tô te ensinando aqui, você tem tudo isso para assistir quantas vezes você achar necessário. Nós temos um módulo no curso todinho sobre como cuidar de pacientes com Alzheimer. Temos um segundo módulo, como cuidar de pacientes com Parkinson. Então, se por acaso você, eu quero aprender um pouco mais, você manda eu quero aqui, manda eu quero, que daí a equipe vai entrar em contato com você, né? Nós falamos de 3 fases e agora nós vamos falar sobre a 4ª fase. Você escreve Isabel de Jesus. Você escreve para mim, eu quero, que daí eu peço para a equipe entrar em contato com você para te mostrar qual o caminho para você adquirir o curso. Mas ainda não acabamos, vamos falar da última fase. Obrigada, Luciana. Luciana, eu já tive a necessidade de aprender cada ponto desse. E eu tive que buscar. Eu não tinha alguém para me ensinar, Luciana. Então, eu acho que é tão importante, tanto para vocês que querem se profissionalizar, quanto para os idosos. Os idosos, para eles receberem bons cuidados, nós precisamos ensinar como executar esses bons cuidados. Então, você percebe que é uma troca contínua. Então, é só mandar aqui, eu quero que a equipe entre em contato com vocês, tá bom? Então, vamos lá. A 4ª fase, que é importante a gente falar da 4ª fase, eu falo que idoso sente frio, eu tô aqui toda coberta. São Paulo tá frio, São Paulo tá chovendo. Então, vamos lá, 4ª fase. Porque a gente tem que saber de tudo. A 4ª fase com o mal de Alzheimer, muitas vezes, 98% dos casos, o idoso, ele já está acamado. Sim, ele já está acamado. E aí, nós precisamos do total foco de vocês que estão prestando esses cuidados. O idoso já está tomando banho no leito. Falamos do banho ontem. Vai lá assistir a aula sobre banho. O idoso já está acamado. Ele já está usando fraldas e ele já precisa dos seus cuidados 24 horas.
Ô, Isabel, seu pai tá acamado. Muitas vezes, o paciente acamado, ele já não tem mais a capacidade de deglutir. Pode acontecer dele estar usando sonda para alimentação ou uma GTT também para alimentação. Ele já está tomando os comprimidos de um modo diluído, você tem que diluir esse comprimido. Ele já não está contactuando com você, pode acontecer dele estar tão evoluído na demência que ele não está contactuando. Ele já precisava de você 100%, agora esse idoso precisa de você 200%. Por quê? Fralda. Se o paciente está usando fralda, está acamado, então ele precisa de massagem de conforto. É muito importante que esse idoso tenha massagem de conforto. Para que massagem de conforto, minha filha? Para quê? Para quê? Para evitar úlceras, para evitar ferida. Ele precisa que você troque ele de posição a cada 2 horas. Sim, precisa desses cuidados. Então, na segunda fase, pode haver alguma lembrança, sim. Então, você vê só, eu falo, gente, que quando chegamos na última fase, o idoso, ele tá ali totalmente dependente de você. Então, vai lá, entrega seu melhor. Algo que o pessoal tá me perguntando aqui. O paciente acamado, ele pode tomar banho de chuveiro? Ele pode, e eu acho bem interessante. Se for um procedimento seguro, se você é capaz de executar esse procedimento, se você tem a ajuda de alguém, execute. Como que você vai fazer isso? Você vai utilizar uma cadeira de banho, levar uma chuveirada tão gostosa, um banho morno, tranquilo, tá bom? É uma fase onde tá tudo mais calmo. Pode até acontecer de você falar, eu preferia quando ela andava pela casa, quando ela perdia a roupa, quando ela perdia o chinelo. Tem alguns idosos que pegam o chinelo, dobra o chinelo e põe embaixo do travesseiro. Ô, seu João, por que o travesseiro? Por que o chinelo tá embaixo do travesseiro? Para ninguém roubar de mim. Idoso tem isso. Você cuida do seu pai, Isabel. A Isabel cuida do pai. Qual fase tá teu pai, Isabel? Qual fase está o seu pai? Ele é acamado, olha, acamado. Ele ainda se alimenta ou ele tá por sonda? Ele se alimenta via oral ou por sonda? Conta pra mim se ele se alimenta via oral ou por sonda. Então, amadas, eu espero de verdade que vocês assistam a live, reassistam a live. Nós temos um módulo inteiro lá sobre... ele teve um AVC. Uhum. Cuida bem, viu? Vale a pena, Isabel. Bom, quem sou eu aqui para falar para você? A filha cuidar bem. Cuida bem, amada, mas cuida bem.
E é isso, gente. Nós temos um módulo inteiro lá dentro do nosso curso. Nós temos um módulo inteiro lá dentro do nosso curso, onde ensinamos você a cuidar de idosos com Alzheimer, com Parkinson, idosos no geral, tá bom? Ah, ele come normal. Ai, que bom! É tão bom, né? É tão bom quando a pessoa ainda tá se alimentando normal. Isso é muito bom. Muito bem, minhas amadas. Eu espero vocês. Agora eu tô indo lá pro interior de São Paulo visitar minha mãezinha. Minha mãe tá para fazer uma cirurgia de fêmur. Ele xinga. É normal nos idosos, viu, Isabel? Minha mãe xinga, Isabel, também. Isabel, minha mãe tá com a mania. Bom dia, tem apostila? Olha, apostila para vender, Natan, não tem, né? A minha equipe tá dizendo que não tem. Na verdade, Daisy, não temos apostila. O que nós temos para te oferecer? Nós temos o curso inteiro, onde você tem acesso a ele durante um ano. Lá dentro do curso, nós temos sim já apostila lá, já tem apostila lá. Se você tiver interesse, Daisy, você imprime a apostila. Você imprime a apostila, Daisy, e você vai ter acesso e fazer anotações, tá certo? O benefício de você adquirir o curso, você vai ter acesso a ele durante um ano. E nós temos encontros ao vivo pelo Zoom. O que acontece nos encontros ao vivo? Nós conversamos, você abre a sua câmera, o seu microfone, você me conta a sua dúvida, a sua dificuldade. Então, porque, olha, eu entendi a sua pergunta. Apostila separada para vender apostila, não. Mas tem a apostila lá dentro da Hotmart, do curso. E aí, você faz anotações, nos encontramos ao vivo para tirar todas as dúvidas. Ó, e o pai da Isabel aprontando. Puxa a fralda, xinga. Isabel, sabe o que nós fazemos aqui na nossa equipe? Que dá muito certo, nós fazemos o seguinte. Vestimos, olha, te espero em um dos encontros ao vivo, viu, Daisy? Temos aula onde nós vamos ensinar você a captar os seus clientes, como você administrar a sua agenda de cuidadora, tá? Então, o curso é bem completo. E voltando lá na Isabel, sabe o que nós fazemos? Nós colocamos a fralda e logo em seguida nós colocamos a cueca ou a calcinha. Mas no caso do teu pai, você põe uma cueca. O que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade de rasgar a fralda. Ele vai ter muita dificuldade, porque quando o paciente ele põe a mão e tenta rasgar a fralda, além de causar muita bagunça, ele suja a mão, suja o lençol, molha o colchão e causa um tumulto. Eu sei o tumulto que você passa por aí. Então, veste uma cueca nele. Fralda, cueca, calça ou bermuda, conforme você achar melhor. Eu me lembrei de uma coisa aqui, Denise, sabe que eu quero te falar para você aproveitar que as vagas vão ficar abertas
até terça-feira, isso mesmo. Aproveita, corre lá, já adquire o curso, porque as vagas vão ficar abertas até terça-feira. Então, nós montamos assim um tempo limitado, tá bom? O valor do curso tá R$ 497 e é claro, você pode dividir em 12 vezes, tá bom? Então, você pode dividir em 12 vezes, você vai ter acesso ao curso durante um ano. Inclusive, você tem acesso a uma comunidade, tá? Nessa comunidade, você vai poder entrar lá quantas vezes você quiser para tirar dúvidas, trocar ideias. É uma comunidade muito bacana. Olha, meu paciente está assim, ó. Onde estão contratando cuidadoras. Então, nessa comunidade, você não vai estar sozinha, tá? E sem contar que você tem esse acesso à minha equipe para te tirar todas as dúvidas. Meninas, eu tô indo lá correndo, que eu vou dar uma viajadinha um pouquinho, que eu vou visitar a minha mãe. Minha mãe tá aguardando uma cirurgia. E aí eu chegando lá, ela sempre gosta também de conversar com vocês. E aí a gente se encontra aqui. A gente sempre se encontra aqui ou em uma das nossas aulas online, pelo Zoom, tá bom? Eu aguardo vocês. Aproveitem, somente até terça-feira, vagas abertas. Obrigada por vocês me acompanharem. Um bom dia, bom domingo.